Olá, quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, coopere comigo, vá lá no botãozinho inscreva, só clique lá, você já fica inscrito. Se quiser tocar lá no sininho para receber todas as vezes que eu gravar as notificações de novo vídeo, faça, se não, se inscreva, seja meu parceiro em levar a boas novas, um evangelho puro e sem condimento. Hoje, o que eu vou abordar é sobre o final do mundo. Nós podemos perceber que hoje está em alta o tema Apocalipse. O Apocalipse pode ser observado em todos os jornais, em todos os lugares, e como dizia o meu professor, Dr. Daniel Barros, quero pedir permissão para mencionar o nome deste homem, teólogo, historiador, ele sempre dizia que o teólogo ele deve estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra, para poder assim conhecer os tempos em que vivemos. E eu quero hoje, abordando nesse tema, eu quero trazer 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 4 em diante, que aqui nesta epístola de Pedro, ele está abordando algo muito atual para nós hoje. Hoje, todos os pastores, cientistas, pessoas que estão pesquisando, estão analisando, todos apontam para o final do mundo. Em contrapartida, temos pessoas que estão zombando, estão fazendo chacota, porque há grande impossibilidade na visão de muitos do final do mundo. Mas o que eu quero dizer é que nós, como filhos de Deus, devemos estar preocupados de desenvolvermos uma comunhão com Deus, ter uma vida de santidade e estarmos dentro da nossa arca. A nossa arca hoje é Jesus. Temos que aceitá-lo, temos que estar de acordo com a sua palavra. E assim pode acontecer todos os sinais e nós vamos permanecer firme para este momento que, infelizmente, a sociedade está indo em uma direção perigosa. Muitos zombam, faz comentário desagradável, mas nós, os que cremos, temos que ser igual Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, estava numa cidade de Sodoma, onde todos estavam pervertidos, estavam vivendo de qualquer maneira, mas Ló não se deixou contaminar. E quando chegou o dia da prestação de conta, do juízo final para aquela cidade, Deus tirou Ló. Nós vimos ali que o Abraão fazia intercessão diante de Deus. Deus, se tiver 10, o Senhor disse, eu tirarei os 10. Se tiver só 5, pouparei os 5. E se for só um, poupa um, porque Deus ele é justo. Então que nós, meus amados, minhas amadas, venhamos estar de acordo com a palavra de Deus para sermos poupados. Porque tem muitos os sinais que nunca houve antes. O versículo que eu citei, vou fazer aqui uma leitura, 2 Pedro 3, iniciando o versículo 4. Olha o que diz. Dizendo, onde estás a promessa da tua vinda?
Porque desde os nossos pais, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas e através das águas e da palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição do homem ímpio. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está abordando. Muitos estavam dizendo para ele, desde nossos pais já se falavam do final do mundo e tudo permanece como sempre esteve. Mas Pedro, ele veio abordando que tudo foi feito pela palavra de Deus, como todos os que crêem sabem, mas que tudo que Deus criou pela palavra, Deus te criou da água, Deus fez existir a porção seca e pela água Deus destruiu o primeiro mundo porque a raça humana estava corrompida pelo pecado. Então Pedro está abordando que assim como já houve a primeira destruição pela água, haverá a segunda destruição da terra pelo fogo. Estava sendo questionado para Pedro porque há muito tempo se falava disso. E Pedro está trazendo à memória que assim como foi destruído por água, essa terra que agora nós vemos, contemplamos toda essa beleza, todo esse desenvolvimento, está entesourado para o fogo. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Nós não podemos pensar, desde quando o apóstolo Paulo existia, já se falava nisso e até hoje não aconteceu. Porque foi assim que na época do Noé, aquele povo foi destruído. Porque como não chovia, eles não creram na pregação do Noé. Então hoje nós vimos muitos pastores, teólogos, cientistas, até mesmo pessoas que estão fora do contexto religioso, eles estão abordando pela ciência a possibilidade da destruição do mundo. A natureza, ela geme, os gelos estão se derretendo e as pessoas estão com medo. E nós, como servos de Deus, temos que pedir a Deus, temos que estar em Jesus, para quando se cumprir isso, nós não venhamos a ficar, mas que nós possamos estar em sintonia de acordo com Deus. Eu quero trazer agora alguns sinais que nunca houve antes, que está tendo hoje. Nós temos que estar certo e de acordo com Deus. Assim como lá em Gênesis 9:13, Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que colocaria o arco-íris e ninguém seria destruído pelas águas. Nós temos que estar aliançado com Jesus, para que nós não venhamos ser destruídos, nós não venhamos ser pessoas que zombam, amante de nós mesmos, como está escrito lá em 2 Timóteo, que no final do tempo haveria homens amantes de si mesmo. Tempo difícil, eu acho que nunca houve tanto egoísmo como há hoje. Egoísmo em todas as esferas, o egoísmo terrível, que só quer... As pessoas amam a si mesmo, não estão nem aí para o próximo. Muitas vezes até família não tem amor pelo outro. O amor esfriou. Apostasia nunca houve como está tendo hoje. O abandono da fé. Cria, já não crê mais. Servia Jesus, já não serve mais. Jesus hoje está sendo tratado como religião. Eu era agora de Jesus, mas agora estou servindo outra religião. Por quê?
porque está apostatando da fé, porque Jesus, nós sabemos que ele não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus, ele não é religião. Deus, ele é o Criador de todo o universo. Em 1 Tessalonicenses 5:3 diz que haverá um sinal. Todos vão falar de paz. Então começou a fala de paz, que se houver a união das religiões, vai haver paz, vai desistir, vai haver menos guerra. Então, olha, as condições sociais, políticas e sociais indicam o cumprimento da profecia de Apocalipse. Então, quero trazer uns sinais que nunca houve antes, que está tendo agora, que nós todos podemos observar. O primeiro delas é a restauração de Israel. O sinal, Israel foi restaurado. Todos os olhos estão olhando para ele. Ele é a figueira que floresceu. E a reconstrução do templo também é um sinal do final do mundo. A reconstrução do templo, lá no Monte Moriá, ela está sendo já estudada, analisada, estão vendo a possibilidade. E você sabia que todos os utensílios de colocar dentro do templo já estão construídos. As roupas dos levitas também já estão feitas, tudo preparado para a construção do templo. No dia que esse templo for erguido, tudo já está preparado para colocar dentro do templo. Tudo são sinais. Todos os utensílios já estão prontos, o estatuto, roupa do sacerdote. Isto é sinal apocalíptico. Mas o Apocalipse, para nós que cremos, é nossa esperança. Jesus, ele é a nossa esperança para o que crê, e tristeza e ranger dos dentes para aquele que não crê. Então, está se falando hoje muito da construção do templo, do terceiro templo, o acordo de paz. Isso tudo é o organizar para o final do mundo. Construiu-se o templo, o acordo de paz, para o anticristo poder entrar no templo e se fingir de Deus, se fingir de Jesus. Isso tudo são sinais que nós podemos ver em todos os jornais, o que eu estou falando aqui hoje, tá? Então, tem tudo preparado. Já está muito bonitinha também a bezerra vermelha, sem mancha, sem sinal. Sabe para quê? Para o sacrifício, para ser queimada e para ter a purificação das pessoas. Sabendo que para nós cristãos, a purificação é o sangue de Jesus derramado da cruz do Calvário. Aquele sangue nos purifica de todos nossos pecados. Mas, voltando aqui, a bezerra já está pronta, vários sinais eu já disse. E também tem outra que está sendo dita em jornais, em vários programas. Sabe o que é? É o sinal econômico. Eles querem resetar o mundo, eliminar tudo e zerar. E começar o mundo economicamente do zero. Isto também é um sinal. A moeda única. Isso está sendo dito no jornal. Não é por mim. Eu estou só enfatizando o que já foi dito, né? O reset econômico. Nós temos que ficar de olho em tudo isso. Nossos olhos têm que estar na Bíblia e nos jornais, como bem dizia o mestre, que eu já citei no início. Então nós temos que ficar de olho nos jornais e de joelhos dobrados perante o nosso Jesus. Aí as pessoas dizem, então, eu não vou mais trabalhar não. Trabalhe com Jesus.
Irmã, eu vou me casar. Se case com Jesus, com a sua noiva, com a bênção de Jesus. Vá para a sua empresa com Jesus. Você vai dormir em comunhão com Jesus. Tudo que você vai fazer, faça em santidade. Não se afaste desse caminho, porque os sinais, tudo está indicando o final do tempo. A guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, que são os grupos das cidades que vão se unir contra Israel, que há a possibilidade de ser a terceira guerra mundial. Sabe por quê? Por causa da riqueza de Israel. Israel tem apenas 75 anos. Israel, ele é um país novo, comparando com qualquer outro do mundo, mas é um país que está crescendo. Ele é a figueira que floresce, todo mundo está vendo os seus frutos. A Bíblia ela fala das duas testemunhas que está em Apocalipse, versículo 11, que essas duas testemunhas vão andar neste país testemunhando o poder de Deus. E que todos os olhos vão ver. E a tecnologia hoje cresceu tanto que está favorecendo isso. Hoje, pela internet, é possível nós sabermos notícia em todos os lugares do mundo, o que ocorre em um único lugar. Então, hoje, a tecnologia já está preparada para, através da internet, nós acompanharmos este sinal de Apocalipse 11, que virá as duas testemunhas para andar testemunhando do poder de Deus, testemunhando da grandeza. E nessas duas testemunhas, muitas pessoas vão se levantar contra essas duas testemunhas. E a essas testemunhas, Deus vai dar poder para elas, que todos aqueles que se levantar, essa testemunha vai eliminar. Mas quando surgir a besta, que vai vir do mar, vai matar essas duas testemunhas. E essas duas testemunhas vão ficar 3 dias sobre a terra, todas as nações comemorando a sua morte. As nações vão mandar presente de uma para a outra, sabe por quê? Porque elas morreram. Mas depois de 3 dias, vai haver surpresa. Deus vai falar do céu e elas vão ressuscitar. Elas vão subir para os céus. Quando elas subirem, vai ter terremoto, vai haver temor, vai haver coisas terríveis e muitos vão temer. Que nós, meus irmãos, não venhamos a esperar de toda coisa ruim para crer no nosso Deus. Que nós venhamos crer agora nessa graça, que nós venhamos crer agora nos sinais e venhamos estarmos preparados para o final dos tempos, que nós venhamos estar preparados para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas que nós venhamos estar em comunhão com as nossas roupas lavadas no sangue de Jesus, que nós venhamos estar preparados para irmos com o nosso Deus, que nós não venhamos deixar para crer só na grande tribulação, que nós não venhamos pagar para ver, porque todos os sinais indicam o avanço da tecnologia hoje possibilita o mundo todo ver essas duas testemunhas e tudo que elas vão fazer. Então, a minha palavra é que o Apocalipse é esperança para nós o que cremos e advertência para aqueles que ainda estão sem tomar sua decisão. Eu quero pedir para você que seja meu parceiro no Evangelho puro e sem mistura. Compartilhe este vídeo para que venha alcançar maior número de pessoas e multidões possa vir para Jesus. Que a paz de nosso Deus esteja com todos nós e nos guarde